E aí, pessoal, vou estar ensinando para vocês aqui como que a gente cria o nosso primeiro orçamento. Bom, essa é a tela principal do nosso aplicativo. Vindo aqui no menu hambúrguer, a gente consegue estar abrindo essas opções. E a primeira coisa que a gente deve fazer é adicionar as medidas. Clicando aqui em medidas, a gente pode estar adicionando as nossas unidades de medidas. Bom, o que são umas medidas? As medidas são aquilo que você trabalha. Exemplo, se você trabalha por metro quadrado, você vai adicionar metro quadrado por unidade ou por metro linear, né? Aqui, a gente pode estar clicando em adicionar e dando a descrição. Então, vou colocar aqui um exemplo de metros cúbicos. Então, clicando aqui em salvar, a gente acabou de adicionar, né, uma nova unidade de medida aqui, é metros cúbicos. Clicando em voltar e clicando novamente no menu hambúrguer, a gente vai entrar agora numa outra opção, que é a opção de serviço. Clicando em serviço, a gente vai ver aqui alguns serviços que já estão cadastrados. E clicando aqui no maisinho, a gente pode estar adicionando um novo serviço, né? A gente pode estar colocando aqui instalação. Instalação de calhas, eu vou dizer que o valor por metro que eu vou cobrar é R$10 e a unidade de medida é metro linear. Nesse ponto aqui a gente pode estar selecionando a unidade de medida que a gente preferir. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, é o exemplo de instalação de calhas. E a unidade de medida que eu vou estar selecionando vai ser metros linear. Clicando aqui e clicando em salvar, eu tenho agora o item cadastrado, já adicionado, né? O novo serviço adicionado. Clicando em voltar, a gente volta aqui para a tela inicial do nosso aplicativo. E agora vamos dar seguimento aqui na criação do nosso orçamento. Clicando em adicionar, a gente vai estar selecionando o nosso cliente. Caso vocês queiram estar adicionando, pode também estar seguindo o fluxo de adicionar um novo cliente, clicando no maisinho. Ou estar selecionando o cliente. E aqui a gente tem uma outra seção que são os itens. Essa seção item, elas são os itens que compõem o seu orçamento. Clicando aqui em adicionar, a gente pode estar adicionando uma descrição. Então, vamos colocar aqui a área gourmet, para esse exemplo. Essa medida, vocês podem estar colocando as medidas reais ou a medida simbólica. Essa só vai ser apresentada no descritivo do orçamento. Então, vou colocar aqui 4,5 por 5 nesse exemplo. Aqui eu posso estar adicionando uma observação sobre esse item, né? E aqui em serviços a gente pode estar selecionando o serviço que vai ser prestado. Nesse caso, eu vou escolher aqui instalação de calhas, que é o exemplo que a gente está trabalhando. Aqui é a quantidade, aqueles metros, as medidas lá, a gente pode estar clicando aqui em utilizar metros quadrados. Então, ele vai fazer um cálculo em metros quadrados com as medidas que a gente já adicionou acima. Mas no meu caso, que eu estou adicionando o metro linear, eu vou colocar aqui a quantidade manual mesmo. Então, vou dizer que minha calha ela é 10 metros. Então, posso estar adicionando 10 metros e clicando em adicionar item. Então, aqui em serviço a gente tem instalação de calha, 10 metros lineares, né? 10 é a quantidade que eu adicionei. O valor, aliás, é o valor do metro linear. E a quantidade 10 que dá R$100 o total. Na seção de produtos, você pode estar adicionando um produto que você vai utilizar. Então, por exemplo, para fabricar uma calha, a gente precisa a lei de zinco, né? Um exemplo, um zinco de 40. Se você já ofertar esse zinco já junto no seu orçamento, você pode estar adicionando aqui e coloca nos produtos e adicionando, né, o valor para ser também adicionado junto ao orçamento. Então, clicando aqui em adicionar, a gente volta aqui para essa telinha, onde a gente tem nos itens agora, a área gourmet, as medidas que foram adicionadas, o total até então, né, que está R$100, porque a gente só adicionou somente um serviço. E aqui embaixo a gente tem a descrição, então o valor, metros do metro, né, então 10 metros lineares, que dá R$100, e o total de serviço adicionado. Lembrando que você pode adicionar mais de um item por orçamento. Aqui em observação, a gente pode estar colocando aqui um teste, né, somente para testar essa funcionalidade.
E a partir disso, é só clicar em gerar orçamento. Clicando em gerar orçamento, a gente já tem aqui nosso orçamento em PDF, que a gente pode estar compartilhando para o nosso cliente ali, enviando por e-mail ou realizando a impressão diretamente na sua impressora, caso o seu aplicativo esteja configurado com a impressora em rede. Então, nessa primeira seção, a gente tem aqui a descrição do estabelecimento, né? Então, a gente tem nome fantasia, a gente tem os dados. A gente também pode estar adicionando um ícone, o nosso logo ali, no nosso estabelecimento e deixando ainda mais profissional. A segunda seção, onde vai ser apresentado os dados dos clientes. Então, o cliente que está vinculado a esse orçamento, telefone e endereço. E nessa orçamento, a gente tem agora o orçamento 16 e a gente tem os itens, né, que foram adicionados. Então, aqui a gente tem a área gourmet, 4,5 por 5, foi aquilo que a gente acabou de adicionar. A gente tem aqui a descrição do serviço, então a instalação de calha. O valor unitário, então a instalação de calha, nesse cenário aqui, nesse exemplo, ela custa R$10 por metro unitário. A quantidade são 10 metros linear e o total R$100, né? Aqui a gente poderia estar adicionando também mais de um serviço ou produto por item, né? Então, deixando o orçamento ainda mais personalizado e detalhado. Aqui abaixo a gente vê o valor total, a gente vê a data do orçamento, que foi gerado esse orçamento, e a validade desse orçamento, né? Nesse caso, a gente tem um orçamento válido até o dia 21/4. E aqui as observações que foram adicionadas lá também, né? Nesse caso, eu coloquei aqui só observação de teste. Para estar compartilhando esse orçamento, a gente pode estar clicando nesse ícone acima desse ícone de impressora, que ele vai estar abrindo ali a bandeja de compartilhamento, que a gente pode estar enviando para o nosso cliente, né? Via WhatsApp ou e-mail ou o método que preferir. E clicando aqui em imprimir, caso tenha uma impressora configurada não no dispositivo, impressora local, impressora em rede, você pode estar imprimindo diretamente na sua impressora. Clicando aqui nesses 3 pontinhos, a gente abre mais 2 opções, onde a gente pode estar deletando esse orçamento ou a gente pode estar editando esse orçamento. Então, é dessa forma que a gente cria um orçamento utilizando nosso aplicativo Orçamento para Construção. Lembrando que a gente tem uma opção aqui, onde vocês conseguem estar enviando dúvidas ou sugestões para a gente. Então, clicando nessa opção aqui, vocês podem ter acesso ao nosso e-mail e vocês conseguem estar entrando em contato com a gente, conversando diretamente com a gente. Então, fique à vontade para tirar suas dúvidas. Caso tenha alguma sugestão de melhoria no aplicativo, a gente está sempre aberto a estar ouvindo nossos usuários. E até mais.